Você já parou para pensar no que acontece depois que damos nosso último suspiro? É estranho pensar que um dia nosso corpo voltará ao pó. Mas e a nossa alma? Para onde ela vai? A Bíblia tem respostas profundas. E hoje vamos explorar esse mistério. O que realmente acontece quando morremos? O que nos espera do outro lado? Fica comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão da vida e da morte. Você quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas revelações que vão fortalecer sua fé e te levar mais perto de Deus. Você já pensou no quanto o nosso corpo é frágil? A Bíblia nos ensina que essa vida física que conhecemos é apenas temporária. Em Gênesis 3:21, Deus fala diretamente a Adão após a queda. Do pó vieste e ao pó voltarás. Esse versículo nos lembra de onde viemos, da própria terra, e que ao final da nossa jornada, o corpo volta ao seu lugar de origem, o pó. Parece até uma imagem triste, né? Mas na verdade, isso nos ajuda a entender a realidade da nossa natureza humana. O corpo físico é algo que usamos enquanto estamos aqui na Terra, mas ele não é a parte mais importante de quem somos. É apenas uma casca temporária. Quando morremos, esse corpo se desfaz, voltando ao solo e se mistura novamente com a criação. Mas e aí? Isso é o fim? Muitas vezes, a gente pensa na morte como o grande ponto final, mas a Bíblia aponta para algo muito mais profundo. Em Eclesiastes 3:20 está escrito: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Isso nos mostra que a morte física é uma realidade para todos. Ninguém escapa. Não importa o quanto a gente tente prolongar a vida com avanços da medicina, ginástica ou uma alimentação saudável, um dia o corpo vai retornar à terra de onde veio. Mas se o corpo volta ao pó, e a alma? Aqui está o grande mistério. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que apenas matéria. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus soprou o fôlego da vida em Adão. Esse fôlego é o que dá vida verdadeira. É o espírito, a essência da nossa existência. O corpo físico é apenas temporário, mas a alma é eterna. A morte é o momento em que essa separação acontece. O corpo retorna ao seu estado original, a terra, mas a alma continua. Para onde? Esse é o próximo ponto que vamos explorar. A morte é um mistério para muita gente, mas a Bíblia nos dá algumas respostas muito claras sobre o que acontece com a nossa alma após o último suspiro. Quando o corpo volta ao pó, como vimos antes, o espírito, ou a alma, segue um caminho diferente. Eclesiastes 12:7 traz uma revelação crucial. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso nos mostra que a nossa alma, o nosso espírito, não desaparece quando o corpo morre. Ela retorna ao Criador. A alma pertence a Deus, e é para Ele que voltamos. Mas aí surge a grande questão. Se todos os espíritos voltam para Deus, isso quer dizer que todo mundo vai para o céu? A resposta bíblica é um pouco mais complexa. Hebreus 9:27 diz: está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Ou seja, a morte não é o fim da linha, mas sim o começo de algo ainda maior, o julgamento. Esse é um conceito que aparece várias vezes nas Escrituras, e é algo que não podemos ignorar. O que é esse julgamento? A Bíblia fala que, após a morte, todos nós vamos nos encontrar diante de Deus para sermos julgados por nossas ações, nossas escolhas e, especialmente, pela nossa fé. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo escreve: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse julgamento não é sobre o corpo físico, mas sobre a nossa vida espiritual, as nossas decisões morais e como vivemos de acordo com a vontade de Deus. Então, o que exatamente vai determinar o nosso destino eterno? Jesus deixa isso bem claro em João 5:24, quando ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Já passou da morte para a vida. Isso quer dizer que a fé em Jesus Cristo é o fator decisivo. Aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador têm a promessa da vida eterna com Deus.
Já aqueles que rejeitam essa verdade enfrentarão uma realidade bem diferente: céu ou inferno. O destino da alma. O destino da nossa alma é diretamente relacionado às nossas escolhas aqui na Terra. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus dá uma descrição poderosa do juízo final, onde ele separa as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, ou seja, aqueles que seguiram seus mandamentos e viveram com compaixão, são convidadas para o reino eterno. Mas os bodes, aqueles que negligenciaram a vontade de Deus, são enviados para a punição eterna. Mateus 25, 46 resume isso de forma impactante. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O céu é o lugar preparado para os que seguem a Cristo, e o inferno é a separação definitiva de Deus. Chegamos a um dos pontos mais importantes da jornada da alma após a morte: o destino eterno. A Bíblia é clara em mostrar que há apenas dois caminhos possíveis após o julgamento: o céu ou o inferno. E essa decisão é determinada pelas nossas escolhas aqui na Terra. Para aqueles que acreditam em Jesus e seguem o seu caminho, a Bíblia promete uma recompensa incrível: uma vida eterna ao lado de Deus. Em João 14, 2 a 3, Jesus nos dá uma visão esperançosa do que está reservado para aqueles que o seguem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus está preparando um lugar especial no céu para os seus seguidores. Isso significa que o céu é um destino reservado, um lar eterno para aqueles que colocam sua fé em Cristo. Agora, o que é o céu exatamente? A Bíblia nos descreve o céu como um lugar de perfeita paz e comunhão com Deus. Em Apocalipse 21, 4, temos uma visão do que acontece ali. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O céu é um lugar de alegria plena, onde não há mais sofrimento, morte ou dor. É a recompensa final para aqueles que perseveraram na fé. Mas o céu não é para todos. A Bíblia também adverte, de maneira muito séria, sobre o inferno, o outro destino eterno. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Em Mateus 25, 41, Jesus fala diretamente sobre o destino dos que rejeitam sua mensagem. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, na visão bíblica, é um lugar de separação completa e definitiva de Deus. Não é apenas um lugar de sofrimento físico, mas também de afastamento eterno da presença e bondade de Deus. Apocalipse 20:15 nos dá uma visão ainda mais aterradora. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso significa que aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo, enfrentarão essa realidade dolorosa e eterna. Muitas pessoas se perguntam: como pode existir um Deus amoroso que envia pessoas para o inferno? Essa é uma questão difícil, mas a resposta bíblica é que Deus oferece a todos a oportunidade de salvação, mas respeita o livre-arbítrio de cada um. O inferno não é um destino imposto, mas uma escolha feita ao longo da vida, ao rejeitar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. O céu é a escolha de quem ama a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:9, diz algo incrível sobre o que está reservado para os que amam a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o céu é algo além de qualquer imaginação, um lugar de felicidade e conexão eterna com o Criador. Mas calma, a história não acaba com a morte. A Bíblia revela um dos maiores mistérios e promessas de Deus: a ressurreição dos mortos. O conceito de que a morte não é o fim definitivo é uma esperança poderosa que atravessa toda a Bíblia. E no final dos tempos, um evento extraordinário irá acontecer. Em 1 Coríntios 15:52, o apóstolo Paulo nos dá um vislumbre desse grande momento. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você consegue imaginar? Num piscar de olhos, os mortos vão ressuscitar,
mas não com o corpo frágil que temos agora, e sim com um corpo glorificado, incorruptível. Mas o que isso significa na prática? A ressurreição é um ato poderoso e definitivo de Deus, onde Ele vai trazer de volta à vida aqueles que morreram. Mas não é apenas uma volta ao corpo que conhecemos. A Bíblia fala de uma transformação completa. Em Filipenses 3:21, Paulo explica que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, os que creram em Cristo receberão um corpo semelhante ao corpo glorificado de Jesus após sua ressurreição. Um corpo sem dor, sem sofrimento e, o mais importante, sem pecado. Agora pense bem, quantas vezes a gente luta contra as limitações do nosso corpo físico? Enfermidades, fraquezas, dores. Tudo isso vai desaparecer. Essa é a promessa para aqueles que colocam sua fé em Jesus. Em Apocalipse 21:4, vemos que Deus enxugará toda lágrima dos olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o destino final dos salvos, um corpo perfeito, uma vida perfeita, ao lado de Deus. Quem participará dessa ressurreição? A Bíblia deixa claro que todos irão ressuscitar, tanto justos quanto injustos. Em João 5:28-29, Jesus fala: "Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para ser condenados." Isso significa que todos, sem exceção, serão ressuscitados. A diferença está no destino após a ressurreição: vida eterna para os que seguiram a Cristo e condenação eterna para os que o rejeitaram. A vitória final sobre a morte. A ressurreição dos mortos é a vitória final de Deus sobre a morte e o pecado. 1 Coríntios 15:26 nos diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E no grande dia da ressurreição, a morte será vencida de uma vez por todas. Em 1 Coríntios 15:54-55, Paulo exclama com alegria: "A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Essa é a esperança que os cristãos carregam. A certeza de que, no final, a vida eterna triunfará sobre a morte. Então, o que acontece quando morremos? A Bíblia nos deixa claro que a morte é apenas uma transição. Nosso corpo volta à terra, mas nossa alma está diante de Deus, aguardando o destino eterno. A grande pergunta é: qual será o seu destino?